E aí galera, tudo beleza? Seguinte, no vídeo de hoje a gente vai ver como vocês podem distribuir os elementos do arranjo na mixagem. Lembrando que o nosso objetivo na mixagem é sempre trazer emoção para a música, é trazer a emoção que a música precisa, que a obra já tem ali nela, só que você vai enfatizar esses aspectos e trazer mais emoção ainda para a música. Com bastante frequência o pessoal me pergunta: Alvin, como é que eu faço para poder deixar alguma coisa mais destacada, uma voz com mais profundidade, com mais reverb, ou bem presente na frente, ou mais áspera, ou então um contrabaixo bem compacto, com muito punch, junto com uma seção de percussão? Bom, a gente vai falar sobre várias coisas dessas hoje. Muitas vezes a galera consegue até fazer alguns processamentos legais desses, consegue ter uma estrutura de ganho legal, mas não consegue finalizar a mixagem. E por isso a gente preparou um infográfico muito legal para vocês. Só clicar aqui e baixar. Bom galera, primeiramente é importante a gente entender um histórico muito importante que tem, tá? Que é em relação à amplificação e o próprio processo de gravação, tá? A gente desenvolveu nos últimos anos, né? As pessoas desenvolveram diversos tipos de componentes, tá? Que foram aplicados em circuitos integrados. Isso fez com que tudo ficasse mais barato e todo mundo pudesse gravar e processar coisas em casa. Então vocês têm a sua plaquinha de áudio lá com o CI, que é o conversor, com outro CI, que é o pré-amplificador, e um monte de CI dentro do circuito com uma plaquinha interna que faz todo esse processamento sem precisar de componentes grandões que falham às vezes, ou então que não funcionam muito bem de uma forma ou de outra, e vocês podem simplesmente substituir isso por esses CIzinhos. Bom, além disso, também a galera acabou utilizando muito sample, as bibliotecas de sample e a memória RAM e também o processador, tudo isso aumentou muito a possibilidade de produzir in the box, completamente in the box. Aliás, a produção in the box não existia antes disso, né? Isso desenvolveu a produção in the box. Então a gente acaba se situando num lugar onde todos os sons já são bem gravados e tudo é muito bonitinho, porque tudo foi gravado em estúdio incrível, fenomenal, e foi colocado para você, disponibilizado para você, já todo prontinho, com todo o processamento feito, com tudo soando muito bem. Bom, isso foi muito bacana por vários aspectos, porém o pessoal acabou negligenciando alguns aspectos muito importantes da gravação. Antes as gravações já chegavam com um nível de qualidade muito alto, isso ajudava muito, porque todo mundo estava ouvindo em tempo real e já processando em tempo real e já deixando a gravação com uma qualidade excelente. Hoje todo mundo sabe usar muitos samples, sabe trabalhar com coisas in the box, com qualidade excelente, já toda prontinha, gravada, muito bem gravada, aliás, em outros estúdios, mas não sabe muitas vezes o que fazer quando o material não chega tão bom assim. E daí o pessoal acabou não desenvolvendo a habilidade de gravar o material, porque já trabalha com esses samples. Isso fez com que ficasse tudo muito confuso. E as pessoas pensam, poxa, como é que aquele sample chega com a qualidade tão boa e eu não consigo gravar uma coisa boa dessas em casa? Por isso, porque não tem a prática de gravação. Se você tiver a prática de gravação, entender que para o material ficar com qualidade alta, ele precisa chegar bem gravado, você vai saber processar muito melhor isso durante a mixagem e não vai ficar lá perdido ou terceirizando tudo para o processo de mixagem. Então, a galera não tem referência do que é uma boa gravação, porque já escuta o álbum todo prontinho, mas não sabe que muitas vezes já chegou da gravação muito prontinho. Esse é um ponto muito importante que faz muita diferença para que você equilibre as coisas. Por isso que eu tô falando sobre isso, porque muitas vezes o arranjo tá bem feito, a seção rítmica tá bem feita, toda a estrutura. Às vezes você tem uma textura homofônica, onde a gente tem acordes, né, com acompanhamento, tá? Uma seção rítmica e uma melodia principal que determina ali qual que é o tema, o motivo da música, tá? E o que acontece? Muitas vezes durante a gravação o pessoal acaba deixando as coisas meio emboladas, as coisas acabam conflitando um tanto quanto e leva isso adiante para a mixagem. Aí chega lá na mixagem e fica realmente difícil de resolver. Antigamente, pelo menos o pessoal já conseguia afetar um pouco o arranjo, ou o produtor já conseguia influenciar mais no arranjo, porque ele tinha um controle dentro dos seus periféricos analógicos e do console do que estava acontecendo naquele momento e já fazia as equalizações, as compressões e tudo mais, e já mandava isso tudo para o monitor dos músicos. Isso fazia com que eles já tivessem uma noção, bom, o arranjo está funcionando, não está funcionando, já tem que mudar o arranjo, não tem que mudar o arranjo. Hoje, todo mundo acaba deixando tudo para mixagem e daí não funciona? É claro que não funciona. Então, antes de tentar balancear o seu arranjo na mixagem, tenha um bom arranjo, teste ele com filtros, equalizadores, compressores, tocando em tempo real. Ou então faça isso no seu processo in the box, teste um pouco isso durante a produção antes de passar para o engenheiro de mixagem.
E como eu falei no começo do vídeo, é muito importante a emoção. Então, às vezes, a coisa tem que estar meio embolada mesmo. Meio... tipo Queens of Stone Age. É embolado pra caramba, mas todo mundo adora. Bom, essa coisa de produzir em casa, de não ter uma gravação muito boa, traz os 3 seguintes problemas. Bom, o primeiro problema que a gente tem é que soa tudo muito processado, porque o engenheiro de mixagem tem que fazer uma série de filtros e compressões e gate e um monte de outras coisas para poder deixar as coisas se encaixando direitinho. Aí não tem como não soar muito processado. Então, se a ideia é soar natural, você precisa realmente ter gravado muito bem, senão vai ficar uma coisa super processada. E às vezes super processado é bom esteticamente. Então às vezes a gravação tá excelente, mas ainda assim o cara faz um monte de processamentos porque quer trazer alguma característica X ou Y. O segundo problema é que os elementos do arranjo sofrem alterações drásticas. Então, tipo, se um piano tinha grave, médio e agudo, às vezes ele vai ficar só com agudo, porque às vezes não vai ter espaço dentro do espectro de frequências e com o formato do transiente, com o ataque, com o release dele, com outro instrumento, dentro de uma determinada seção de harmonia e de percussão. Então a guitarra não vai se encaixar bem com o piano nesse caso, e às vezes você vai ter um outro instrumento de percussão, tipo uma caixa ou uns tons, e eles vão soar na mesma frequência que o piano, e o piano tá com um tempo de ataque com, sei lá, uma semicolcheia ali diferente, daí a coisa fica meio esquisita, o arranjo não funciona e não vai funcionar simplesmente porque o engenheiro de mixagem vai ter que cortar tudo. Aí se ele corta tudo, pode ser que a música até funcione. Então nesse caso eu prefiro particularmente voltar no arranjo e acertar o arranjo todinho. E isso gera o nosso terceiro problema, que é basicamente a mixagem fica infinita, porque o baixista queria tocar as notas, ele quer tocar as notas graves pra caramba, e eles tapam a guitarra, daí eles tapam a caixa, daí eles trigam o compressor, o detector do compressor, e o compressor comprime todo mundo junto e acaba aparecendo só o baixo, ou acaba aparecendo só a caixa. Você acaba tendo que sacrificar alguém, e às vezes isso é legal, mas muitas vezes não. Então é legal também que os músicos já tenham a noção disso, de que o arranjo tá funcionando ou não, porque muitas vezes os músicos não são arranjadores experientes, eles são músicos, performers, compõem bem e tudo, mas não tem essa experiência com o arranjo. Então ele vai chegar lá, o baixista vai falar, pô, eu queria o som mais grave, eu queria mais médio no meu baixo, eu queria mais agudo, aí vai o guitarrista, eu também queria mais grave, eu também queria mais médio, eu queria mais agudo, eu queria mais transiente, mais ataque no transiente da minha guitarra, mas eu também queria mais ataque no transiente do meu baixo, só que o baixo e o guitarra não estão no mesmo tempo, e daí a coisa fica toda embolada, e a galera fala, pô, tá tudo embolado, eu fiz tudo que vocês pediram, mas ficou tudo embolado. Então fica um problema sendo levado adiante, é sempre bom resolver ele na hora certa. Bom, diversos gêneros musicais possuem tradições de processamento diferentes, então a gente vai dar uma olhada aqui em 2 exemplos de 2 gêneros musicais muito diferentes um do outro, para vocês verem que em alguns casos os elementos do arranjo podem estar com um pouco de embolação, assim, uma mistura meio louca, e alguns eles têm que estar cada um certinho no seu lugar. Vamos lá dar uma olhada? Então, galera, no primeiro exemplo eu trouxe uma música aqui chamada Garçom, vocês já devem conhecê-la, do Reginaldo Rossi, numa versão meio jazz, assim, meio pomposa, de um trio bem legal chamado Dona Quimera. O link deles está aqui na descrição, a ação do trabalho deles também. Bom, galera, vamos dar uma olhada aqui nas tracks. A gente tem simplesmente uma bateria, é um trio com bateria, guitarra, né? E também com backing vocals e o vocal principal. Como vocês estão vendo aqui, é assim que eu distribuí as tracks, tá? Eu coloquei o meu template inicialmente, porém eu acabei alterando várias coisas durante o processo, né? Vamos dar uma olhada aqui em cada um deles. Vamos primeiro dar uma ouvida na música para a gente ter um panorama geral. Aqui nesta mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar, todo mundo é igual. Meu caso é mais um, é banal, mas preste atenção.
Bom, já deu para ter uma noção assim de como é que é o som, né? A guitarra fazendo uma espécie de walking bass, né? A bateria assim bem solta, com bastante virada e tal, com os pratos e tudo mais, e a voz, né, com bastante variação dinâmica. Bom, eu precisava situar bem as coisas, né, para que a guitarra tivesse o corpo e a presença que ela precisa ter dentro do arranjo, né, trabalhando com a harmonia, trabalhando com a seção rítmica do walking bass, porque ela segura bastante a parte rítmica, e também precisava que ela não confundisse, não embolasse com a voz. A voz tem bastante variação dinâmica, então eu tive que não comprimir toda ela, porque o gênero não pede uma super compressão, né, e sim trazer ela com uma compressão suave em paralelo, que a maior parte das vezes é o que eu faço nas vozes, né, trabalhar com compressões em paralelo. No caso, aqui eu utilizei um compressor do tipo Varimu, né, um plugin que simula um Varimu, tá, que é o nosso Puig Child 660, tá? Que é uma versão de um dos canais do Fairchild, né? 670, tá? Porque ele tem uma versão estéreo que é bem diferente dessa, mas ela aqui ela é uma versão mono, mas é na verdade o mesmo dispositivo, tá? Não é uma versão do nosso Fairchild 660. Então, aqui eu tenho uma compressão bem suave. Vocês estão vendo que aqui eu tenho um vocal, né? O meu canal principal da voz, eu estou usando esse equalizador aqui, que simula um Pultec, tá? Eu estou usando só o EQP1A e estou trazendo um Bush em 12K, que é um brilho a mais na voz, tá? Que foi muito bem gravada com o microfone valvulado. E microfone valvulado e microfone de fita, muitas vezes eles têm um top end um pouco mais suave, então você tem como trazer ele sem trazer tanto S, tá? Sem trazer tanta característica áspera e tanto harshness para a voz, né? Bom, aí além disso também eu causei uma certa ressonância e um corpo aqui em 100 Hz para que ela mantivesse a presença, né? O corpo da voz tá presente ali. E desliguei o clipper e estou usando simplesmente aqui esse amplificador na saída, então com esse equalizador, beleza? Isso aqui é o que está no insert da voz e eu estou mandando para dois compressores em paralelo, que são esses dois caras aqui, ó. Vou até subir ele, o BX Opto, né? Onde eu estou fazendo uma compressão bem sutil. Vamos dar uma ouvida aqui. Garçom, aqui nesta mesa de bar, você já cansou de escutar sem ter... Então, como vocês podem ver, é uma compressão bem sutil mesmo, né? Ela só segura um pouquinho os picos e sempre em paralelo. Então, eu consigo manter os picos da dinâmica e segurar um pouquinho. Como ele é dependente do material que vem para o input, porque ele tem um circuito de topologia óptica, né? Que é o que esse plugin está emulando, ele faz com que eu tenha menos, assim, um release um pouco mais natural e uma espécie de ni, tá? Também mais natural do compressor. Além desse, eu também utilizei, como eu falei para vocês, o próprio Puig Child 660. Vamos dar uma ouvida agora no Puig Child, como ele soa. Aqui nesta mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar todo mundo é igual. Meu caso é mais um, é banal. Mas preste atenção, por favor. Saiba... Então a voz fica com o ni bem suave, mas ela mantém a presença com os picos, tá? E isso faz com que ela fique natural, que ela fique soando mais natural, tá? Dentro desse balanceamento que a gente tem, eu fiz também aqui uma coisa bem legal com as guitarras. Vamos dar uma ouvida nas guitarras. A gente tem aqui... Aqui nesta mesa de bar, você já... Eu tenho aqui uma equalização com meio e lado. Então eu tenho aqui esse M, onde eu controlo o equalizador que está centralizado na mix. Então eu tenho o M, todo o meu sinal que vai para o meio, que está com as fases bem sincronizadas. E tem também o meu side, que está aqui do lado. Eu fiz isso porque eu consegui trabalhar o processamento dessa guitarra já na produção em estéreo. Então eu fiz com que o low end, a informação de grave da guitarra, ficasse mais centralizada para parecer de fato um contrabaixo tocando e se distribuir bem no arranjo. E já a parte aguda abrisse mais na imagem estéreo, fazendo parecer realmente uma guitarra, né? Além disso, também eu processei com esse plugin da Brainworks aqui,
o BX Digital V2, estão vendo? E eu fiz exatamente uma coisa bem parecida, causei uma ressonância aqui nessa faixa do grave, cortei um pouquinho o médio grave para abrir o corpo, para o espaço do corpo da voz, tá? Estão vendo? São equalizações bem simples, aqui eu tô 3 decibéis, né? Não é nada demais, é tudo muito sutil porque já foi muito bem gravado e para esse gênero musical precisa ser. Bom, além disso, também estou mandando aqui para um Spring Reverb, que é bem tradicional, né? Um reverb de mola, e também tenho o meu 1176 numa compressão em paralelo, tá? Vejam que ele mal mexe, né? Ou seja, ele mal atua de fato sobre o sinal. É simplesmente para trazer um pouquinho mais de agressividade para a guitarra, para ela ficar um pouquinho mais na frente, que é o que acontece no circuito desse cara na versão analógica. Então, galera, nesse outro exemplo a gente tem uma banda de rock muito legal, o som deles é bem pesado assim, o nome da banda é Menage, e vocês também podem checar o trabalho deles no link do YouTube que está aqui embaixo na descrição. Bom, vamos dar uma olhada no que eu fiz aqui, o que exatamente é o conceito de equilíbrio no arranjo da música para esse tipo de música, tá? Bom, eu já mostrei no vídeo anterior para vocês a diferença que a gente tinha entre a transição dessa parte aqui. Então agora eu vou mostrar uma outra parte interessante, que é o interlúdio, onde a gente tem várias vozes e também o refrão. Bom, vamos lá? Essa ponte aqui para o refrão e o interlúdio. pintar, mas só pra ser criação insatisfeita. Eu moro em outro planeta, não me faço a desfeita de aqui ficar. Bom, galera, não vou revelar a música toda aqui, até para não deixar o vídeo muito longo. Mas deu para ver aí que a coisa é muito mais distorcida, explosiva e exagerada em vários pontos, né? Mas essa é a ideia, porque te trazer para um outro universo, né? Que é diferente do que a gente está ouvindo no próprio ambiente acústico, tá? Então, para chegar a esse resultado, nas guitarras, basicamente, o que eu fiz aqui? Eu trabalhei com diversos equalizadores para cada uma das guitarras, algumas delas têm um caráter um tanto quanto mais vintage, então eu apliquei diferentes tipos, né, de processamentos nela, como por exemplo esse aqui, que é o da SSL, né? Um plugin que foi essencial para eu poder utilizar. Reparem que eu vou utilizar a versão mono dele, tá? Só que em canais diferentes. Aqui eu tenho o splitter do Studio One, significa que todo o meu sinal tá vindo por esse caminho aqui, tá sendo splitado aqui entre a esquerda e a direita, e aqui eu tô aplicando todo o meu processamento. Como na produção a gente já mandou os stems em estéreo aqui, com todas as guitarras já somadas para diminuir o número de canais, basicamente eu tive aqui como a opção de colocar o nosso SSL mono num lado e no outro lado um outro SSL também mono. Ó. Nesse lado direito tá esse cara aqui e no lado esquerdo tá esse outro cara aqui. Beleza? Então, os dois estão aqui, olha como eles estão diferentes, eles não estão iguaizinhos, né? Aqui a gente tem um certo boost, tá? Em mais ou menos 250, 254 Hz, num bell, num filtro, né, de pico, tá? E aqui já tem uma outra equalização diferente, onde eu tenho um high pass filter aqui em 79, mas não tem nenhum boost no grave. Essas diferentes equalizações que eu fiz em cada um dos filtros aqui, usando esse equalizador da SSL E, né, 4000E, tá? Que é o mesmo que o Chris Lord Audio usa, inclusive os plugins são licenciados, né, pela Waves, pelo próprio Chris Lord Audio, tá? Então a gente tem aqui
uma característica muito diferente, uma imagem estéreo muito aberta. Então, para atingir esse resultado e deixar as guitarras situadas ainda mais na imagem estéreo, eu apliquei uma equalização diferente para cada lado. Até porque isso altera também as fases do sinal, e isso faz com que as guitarras realmente abram mais na imagem estéreo. Então, basicamente, a gente tem esse tipo de processamento nesse caso aqui das guitarras. Aí também eu utilizei o Age Comp da Waves, tá? Para poder trazer mais ataque. Reparem que o ataque dele tá lento e ele tá com esse punch-in para que a gente consiga ter... e o release tá razoavelmente rápido, não tão rápido, mas só para eu segurar os picos. Vamos dar uma ouvida de novo. Reparem que aqui é o meu mix knob, eu só estou comprimindo 50% do sinal, 50% do sinal não está sendo comprimido. Então é como se fosse uma compressão em paralelo, tá? Então isso traz um outro character também, e esse analog dele aqui também é bem legal, tá? Dá pra gente trabalhar com bastante, com uma cara bem analógica mesmo, tá? Com saturação harmônica e tudo mais. Bom, aqui no baixo eu fiz uma série de processamentos e reparem que ele não disputa muito espaço com a guitarra, ele fica mais no gravezão mesmo. Mas vamos dar uma ouvida na música sem o baixo e com o baixo para a gente poder ver como ele se situa nesse arranjo. Agora com o baixo desde o começo. Então reparem que o baixo não está super aparente, cheio de frequências médias e agudas, mas ele está presente ali. Quando eu tiro ele, ele faz muita falta. Por quê? Porque a função dele no arranjo é trazer as fundamentais e fazer a divisão rítmica que aquela seção, a parte da forma, precisa. Então por isso que eu coloco ele exatamente nesse lugar dentro da mix. Bom galera, deu para ter uma noção legal de como funciona assim esse equilíbrio do arranjo entre diferentes gêneros musicais, coisas bem diferentes uma da outra, né? Então vocês viram que em muitos casos não vai ser assim um balanceamento perfeito, né? Às vezes a coisa vai estar meio embolada e às vezes é isso que a música precisa. Não se esqueçam de baixar o nosso infográfico de como finalizar a sua mixagem, que lá ele vai ter toda uma explicação de como vocês podem chegar ao final da mix. É isso então galera, se vocês curtiram o vídeo, não deixe de dar um like aqui embaixo, também de apertar aquele sininho para receber notificações toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Não se esqueçam também das nossas lives nas terças-feiras às 8h30. Valeu, um abração, até mais, tchau, tchau.